Fala galera, esse aqui é o Willen, o segundo colocado aqui no torneio quinzenal de Lages, aqui no Condado. Eu queria saber dele o que ele achou das partidas, a organização do torneio, matchups em geral. Tá. As partidas foram bem fodas, assim, foi bem forte a questão de competitividade, né? Não é um nível regional ainda, mas a organização tá bem bacana, assim, a comunidade está se ajudando bastante. A gente está tendo quinzenal a cada 15 dias no Condado, a cada 15 dias no Reino, então gira nessa competitividade. Quanto às matches, a primeira partida foi contra Exódia, eu de Blue Eyes Primita contra Exódia vovozinha, né? Foi legal. Eu perdi por conta do side, então eu tava acho que 1 a 1 na outra partida, daí o meu side veio inteirinho na mão, então consegui segurar jogo até ele conseguir fazer Exódia. Eu não tinha, aí os bricks do Blue Eyes pra variar, então o meme do tijolo voltou. Eu joguei contra... Eu não sei dizer o que é aquele deck que é uma mistura, mas é Sprite, é o deck do refrigerante, muito complicado jogar porque ele controlava bastante a mesa, foi 2-1 pra mim, nesse caso eu ganhei. Contra Branded foi bem difícil porque Branded a gente sabe que roda atrás de fusão, tem muita interação com o Super Pole, eu tomei Super Pole adoidado, né? Só que jogando com Primita você tem um controle melhor, deu sorte de vir as cartas boas na minha mão. Teve uma mão bizarra que veio os 3 Primita Viril e 2 Impermanence e dei um draw numa donzela, então foi bem complicado de virar, mas deu pra fazer ali tranquilo. E a última contra um Blue Eyes mais estrutural ali, então né, a partida meio que foi a meu favor, mas pelo nível das outras partidas que aconteceram aqui na competição, bem puxado, tá? Evoluindo mais assim a competitividade da região, acho bacana isso. Beleza, então deck padrão, né? Começando com 2 Blue Eyes Vanilla. Quarteiro Century? O deck vai brilhar, gente. Aí o Jet, tá? Eu optei por usar o Jet por uma questão de que quando algo é destruído no campo, se tem ele no campo ou no cemitério, o Jet entra da mão ou do grave. Então ele é uma proteção a mais, ele é um nível 8 a mais, o efeito dele de bater e devolver uma coisa do oponente para a mão é muito forte, tá? Então esses são os bricks de nível 8 que a gente utiliza que eu utilizei no deck. 3 Primita, né? Padrão agora para competição, porque Primita ele é repulsivo, vira Link 1, ele é uma carta que se tu tiver na mão, você dá o Feixe Primita e com ele na mão revelando, acaba resolvendo o efeito, né? Então ele é muito forte para o deck, certo? Aí, clássico Blue Eyes, 3 donzelas, você descarta, faz a True Light, ela invoca do Grave, 3 Sage para buscar os reguladores, né? O mestre, tem quem goste, tem quem não goste, mas o mestre, o bom dele é que ele também vira o Link 1. E se eu tiver um monte de efeito no campo, por exemplo, um Primita ali sem fazer nada, ele, tendo Blue Eyes no Grave, obviamente, ele transforma aquele Primita no Blue Eyes, né? Num Blue Eyes Spirit, ou um Blue Eyes Tyrant, o que tivesse sido invocado possível ali, né? O Tyrant, no caso, precisa invocar ele primeiro para fazer ele. Então, acaba que ele é uma carta relativamente boa, né? E claro, é alvo de side também, eu deixei nesse sentido pra side. Um único Vader, eu busco ele, então não tem necessidade de... Eu não achei necessário aumentar o número de hand traps, né, por conta dele. E uma surpresinha, que é o Ringworm. Ringworm aqui, galerinha, ele serve pra fazer link, tá? Então tenho só ele na mão, ele faz o link, então permite ali jogadas... Por exemplo, se eu tenho um token, tenho Blue Eyes em campo, ele entra especial, consigo fazer Chaos Angel, consigo fazer Spatter com ele, né? Inclusive fiz Chaos Angel, ele se banha do Grave para fazer o Spatter, né? Com outro token ou outro Blue Eyes, então ele é uma estratégia, digamos, adicional, eu coloquei ele propositalmente para teste. Aconteceu de não ter vindo nenhuma vez, ele não é alvo buscável, talvez por Seals ou caso venha na mão, mas ele entra aqui como se fosse o substituto do Neo Kaiser, né? Então faz a vez Neo Kaiser nesse nosso jogo aqui. 5 Rumble, daí das Spells, tá? 5 Rumble tá aqui por um único motivo, ser alvo de side. O deck tá rodando 42 cards, tá? Eu sei,
O Primita é muito controle. Se eu jogo o Estou no 5 é porque eu estou jogando Crimson, eu estou usando o Crimson no extra. Eu misturei um pouco das ideias, tá? Pra fim de teste mesmo, por conta do seguinte: o Primita ele é muito forte, muito controlado no jogo, mas às vezes ele perde um pouco de gás conforme vai jogando, não tem aquele dano massivo ou controle pra frente, então eu preciso do Crimson. Tá? E o Estou 5, inclusive, ele reborna qualquer Turner. Tá? Qualquer Turner, um 5/8, mas no caso não se usa, mas o Turner, e ele também serve de proteção para Crimson Dragon. Spell do Primita, bizarramente forte, né? Porque tu busca a Feixe com ela, ou busca um Primita mesmo, Beril pra mão. Aí das spells de Blue Eyes, os desejos, né? Desejo para os olhos, rugido, bastante padrão isso, e o Feixe. Então um Feixe que eu não senti falta da outra spell Primite, que é Quick também, para fazer as invocações especiais, não tem necessidade, então só esse aqui para buscar, a rugido para fazer invocação especial, né? Cuidado que ela loca para dragão, então tem que usar com parcimônia, no caso quem está se perguntando, o Chaos Angel. Mausoléu e o Feixe Primita aqui. Aí vamos às Hand Traps que eu estava utilizando. 3 Nibiru, só achar a terceira aqui. 3 Nibiru, né? Razões óbvias. 3 Ash, 3 Impermanence, 3 Purga Dominus, muito forte isso aqui, tá? Apesar de tipo, não ser extremamente necessário por conta, né, da construção do deck, mas o Purga Dominus ele é bastante dá um monte de resiliência contra draw, né? Também, por exemplo, destruição de cartas que dão draw, caso tenha uma trap no grave. Uma card que esqueci desse spell ali, Majestade e a Twilight, que daí é padrão do Blue Eyes, tá? Nessa questão, pensa em alterar o rate de alguma carta, seja de Hand Trap, seja dos monstros main, spells. Eu sou da seguinte opinião, que hoje deck padrão roda de 12, 13 cards de Hand Trap a 18. Blue Eyes consegue encaixar, se duvidar, consegue encaixar 20. No caso do puro, principalmente, né? Mas eu acho que o rate talvez eu diminuísse ali Nibiru. Né? Nibiru ele é mais situação de jogar contra, por exemplo, contra o Exódio não teve necessidade, contra Branded ele foi forte, contra Spriggans foi forte, contra outro Blue Eyes, no controle, o Blue Eyes controle ele não precisou. Então depende, né? O Nibiru ele é um rate que eu posso diminuir. Mas acho que nessa quantidade de 12, 13 Hand Traps, acho que é ideal para o Blue Eyes hoje, principalmente pelo Primita, para manter consistência. Extra deck, então 2 Spirit, né? Padrão também, você faz Spirit com qualquer Spellcaster e qualquer dragão nível 4 ou menos, né? Loca em dragão? Loca, mas aí você usa ele, tributa ele e faz o teu jogo. Uma Seals, né? Principalmente por conta do Nibiru, o Nibiru vai tributar, se a Seals está em campo, tributa ele, você faz o Blue Eyes, segue jogado, dependendo do que você faz, vai baitando o cara. E uma SP. Tá? A SP Little Knight, ela me ajudou bastante, principalmente contra a Branded, porque eu estava numa situação onde tinha um Primita e uma Ashe normal, tá? Ashe no campo e a Primita em campo. Aí eu fiz a SP, né, que é 2 monstros de efeito, conseguiu ali remover os alvos do oponente e seguir jogado. Tá? Ela é Trevas, ok. O Purge vai bloquear efeito ativo de Trevas. Mas nesse caso eu não estava com Purge na mão, que é o que limita a jogada dela. Né? Eu estava no campo, então ativando no campo não tem essa negação por conta do atributo. 3 Spirit, né, padrão, aqui já entra um pouco meio jogada controle, meio jogada de Prince, né, o Pack Combo, porque 2 dele já está muito bom, eu usei o terceiro mais também como substituição no site. O Dragão da Tempestade. Os decks aqui não tem tanto back roll, então não precisei usar, tá? Mas ele é uma opção viável de site para lidar com principalmente com outro Blue Eyes. Fiz ali uma True Light e tal, ele resolve em cima do True Light, então não é tão assim, não é de ruim, uma forma ruim colocar ele. Os level 10 do deck, né? Como eu falei, Dispater e Anjo do Caos por conta do Ringworm, tá? Nada impede, por exemplo, fazer o Spirit, voltar o Spirit com o efeito da destruição lá do Ultimate, né? E você botar um regulador e fazer um nível 10. Nada impede também, não é uma jogada
ruim. Tá? Causando muito forte porque assim, se o ringworm tá na mão inicial, eu faço ele, os meus 5 se protegem de Nibiru. Então não tem problema, tipo, o cara da Nibiru, tirou um Blast e tal. Se ele estiver em campo, os meus 5 estão protegidos, tá? Infelizmente eu não tenho Dark pra usar a segunda habilidade dele, né, de destruição, mas acaba que o efeito de proteção já é suficiente. O Dispater também é situacional, mas o Dispater é legal porque eu consigo, por exemplo, Fiscal Zend, se eu banir o Ringworm, ele já tem um alvo para negação e destruição, no caso de destruição no meu banimento. Se o cara tiver, por exemplo, Branded, banir bastante coisa, ele também serve como negação, e ele é um Reanimate, né? Então é bastante forte. Os nível 12, então, Pack 12 Ultimate, Woman Negate, né? Sifir, Crimson Dragon, não precisei usar o Blazer acho que é muito overkill, né? Então só preciso de Sifir para tipo, passar com um anti-destruição, né, do meu campo, e uma negação consistente de criatura, né? O Crimson daí serve para fazer, né, só serve para fazer o Sifir nesse caso, e para buscar 5 run. Por fim, daí as duas fusões aqui, tá? Que é o Tyrant, que ele é muito forte porque quando você bate, você recupera Purge, recupera Impermanence, né? Fora que ele bate em todos os bichos. O Neo do Blue Eyes dá uma proteção excelente, né? E fora que ele é um alvo bastante recorrente de Ultimate Slayer, né? Como ele é um monstro fusão, então o Ultimate Slayer, né, jogando ele pro Grave, ele já vai servir como proteção e o Ultimate Slayer por si só vai fazer o trabalho, né, de tirar uma fusão, por exemplo, de Branded. E de Side, né? Então o Side é um bichão, né? Por exemplo, eu começo usando 3 Spirit, no caso eu substituo um Spirit para colocar o Aggregator, então tem uma negação usando Ultimate Slayer, né, para me livrar de fusões e FX que aparecessem, talvez um Synchro, né, ocasional por conta do Blue Eyes. 2 TTT não acho viável colocar mais que, né, 3 ali e tal, apesar de que é uma carta extremamente forte. Deck Lockdown, essa porra aqui foi MVP contra o Exodia, que me segurou muito o jogo contra ele, né? Tanto que eu ganhei quanto que eu perdi, só demorou a perder por conta dele. 3 barra e daí destruição de Spell Trap aqui de criatura com Lightning Storm. Pensa em alterar alguma rate ou trocar alguma carta do side, ou até mesmo do extra? Side é uma coisa que eu sempre falo pro povo, que é muito pessoal, né? Além de ser pessoal, que é o que você tem, side é uma coisa que depende muito do teu local, né? Então aqui, por exemplo, a gente não tem ainda Rise ou não tem Malice, então, por exemplo, Lancia não é necessário, Chaos Hunter não é tão necessário, apesar de que tem gente que usa Shifter, né? Mas vai depender muito do side. O que talvez eu poderia fazer aqui seria colocar Trust, né, para ajudar ali na consistência, mas Blue Eyes ele tá bem servido de consistência, eu não acho que no nosso caso aqui nesse local não precisa mudar o side nesse momento, mas com certeza é uma coisa que vamos ficar mudando aí conforme o jogo rodando. É isso aí.